Olá, alunos e alunas de ED2 do segundo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, trabalhando ainda a perspectiva teórica da teoria dos princípios de Robert Alex. Então, como nós vimos na última aula, Alex vai trabalhar também o ordenamento jurídico a partir daquela diferenciação proposta por Dworkin entre regras e princípios. Mas nós vimos também na última aula que há diferenças muito sensíveis entre a perspectiva de Ronald Dworkin e de Robert Alex. Nós vimos a maneira como o Alex trata os princípios é diferente da maneira como o Dworkin trata os princípios. Então, para Dworkin dizer que os princípios apresentam a dimensão do peso, não vai significar que na argumentação eles tenham que ser ponderados de modo a aplicá-los na medida do possível, no seu maior grau, na medida em que, para Dworkin, os princípios eles são argumentos que devem ser, sim, sopesados, ponderados, mas em razão do seu peso argumentativo. Não significa exercitar um juízo de proporcionalidade, como pretende Alex, de modo a aplicar os princípios na medida do possível, no seu maior grau, dependendo das condições fáticas e jurídicas existentes. Além disso, Alex, como deixa bem claro na sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, não acredita na ideia de única resposta correta. Portanto, a ideia de proporcionalidade, que será o método usado para decidir quando há conflito de princípios, serve apenas para a redução da discricionariedade, não para a eliminação dela. A proporcionalidade serve, então, como um mecanismo para reduzir o espaço de subjetividade do magistrado. E é exatamente essa ideia de proporcionalidade que nós vamos analisar na aula de hoje. Então, para Alex, quando há uma colisão de princípios, os princípios devem ser ponderados, aplicando-os na medida do possível, no seu maior grau, dependendo das condições fáticas e jurídicas existentes. E isso se dá por meio da metodologia, que Alex vai chamar de regra máxima ou postulado da proporcionalidade. Como nós vimos, os autores brasileiros traduziram a expressão como princípio da proporcionalidade, o que é um equívoco. Então, o primeiro passo na aplicação da proporcionalidade é a análise da adequação ou da razoabilidade da medida, ou seja, deve-se analisar se a medida é racional, se existe uma relação entre os meios utilizados e os fins pretendidos pelo poder público. Passando nesse teste, analisa-se então a necessidade, ou seja, se esses meios que são racionais, se nessa relação de meios afins, se os meios são os menos gravosos. E, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que vai analisar se, além de menos gravosos, esses meios utilizados serão aqueles que melhor realizarão os princípios contrapostos, os princípios em colisão. Depois dessa análise de proporcionalidade, Alex se propõe, então, que os juízes devem construir uma regra atribuída de direito fundamental, ou seja, construir, depois da ponderação, a regra para aplicação ao caso, e essa regra deve se aplicar por subsunção. No caso da aplicação da proporcionalidade no Brasil, não há juízes que criam essa regra de direito fundamental atribuída, de modo que o espaço da subjetividade aumenta muito mais, já que há aí uma distorção do pensamento de Robert Alex. E em razão disso, o que já era ruim, que é a ideia de proporcionalidade, por abrir mais uma vez espaço para a discricionariedade, se torna ainda pior, pois no Brasil, quando não se cria a regra de direito fundamental atribuída, se abre espaço muito maior para a discricionariedade. Passemos então agora, na parte final da nossa aula, para apresentar as críticas que são feitas à ideia de proporcionalidade.
né? Essas críticas elas vêm tanto da Alemanha, da própria Alemanha, quanto também do Brasil, né? No caso alemão, os autores, diversos autores, irão criticar, questionar a ideia de proporcionalidade, exatamente porque, pela proporcionalidade, os próprios direitos fundamentais se tornam fragilizados, pois eles podem ser ponderados com uma série de políticas, podendo ser relativizados, né? Além disso, com a proporcionalidade, dirão os alemães, os juízes acabam por se tornar legisladores, pois passam a fazer escolhas políticas nas suas decisões judiciais, né? Além disso, ainda de acordo com os alemães, a proporcionalidade acaba por confundir normas com valores, que apresentam lógicas diferentes. As normas apresentam a lógica binária, né? Ou você aplica ou você não aplica a norma, enquanto os valores apresentam uma lógica transitiva, ou seja, teleológica, finalística. Eu aplico o valor na medida do possível no seu maior grau. No Brasil, as críticas são basicamente as mesmas produzidas pela Alemanha. Na minha perspectiva, no entanto, o problema não é tanto de equiparar normas e valores. Né? Na minha perspectiva, tanto normas quanto valores apresentam a mesma forma de aplicação. Afinal, normas não entram em conflito, numa perspectiva durkheimiana. O problema da proporcionalidade é o déficit, né? É a fragilidade argumentativa, pois se pode justificar qualquer coisa a partir da ponderação, né? Isso, no entanto, não significa que não se deva admitir, né, ou usar a ideia de proporcionalidade no direito. Né? O direito ele está permeado por noções de proporcionalidade. Por exemplo, tem que haver proporção entre o crime cometido e a pena sofrida. A proporcionalidade que exige o direito, ela ganha, mais uma vez, como tudo no direito, um caráter argumentativo, né? Na medida em que se alega desproporção, né? Se alega falta de razoabilidade, cabe a quem alega argumentar exaustivamente para demonstrar onde se encontra a desproporção, a falta de racionalidade do direito. Né? Então, a questão ela não é de ponderação, ela não é de sopesamento de valores, de aplicação na medida do possível no seu maior grau, mas é uma questão ligada à argumentação jurídica, né? A argumentação com base no caso concreto. Né? Então é isso, pessoal. Com isso, nós terminamos a teoria de Alex e aí nos encontramos na próxima aula. Até lá!